Então, pessoal, dando continuidade, né, ao nosso curso preparatório da residência multiprofissional em cancerologia, dando sequência aqui com a temática de assistência nutricional ao paciente oncológico adulto em cuidados paliativos. É uma breve apresentação, acredito que algumas pessoas já assistiram nossos vídeos e já nos conhecem. Meu nome é Wilson, sou nutricionista residente do Hospital Haroldo Iwasawa, que faz parte do grupo ICC. Então vamos lá, pessoal, eu vou falar um pouco sobre essa temática que é cuidados paliativos, assistência nutricional, que chega a ser um tema que realmente é bastante discutido entre os profissionais da área. Chega até ter uma certa polêmica nessa temática, tá? Realmente o conceito cuidados paliativos, às vezes, surge algumas polêmicas e alguns profissionais não entendem bem, ou então realmente é bem discutido. E a assistência nutricional realmente é muito discutido nessa área, tá? Então, dando sequência, vou introduzir, né, para a gente poder realmente adentrar no que interessa. Então, qual seria a melhor nomenclatura para cuidados paliativos? Né? O que seria cuidados paliativos, tá? Nós temos realmente aqui embaixo, eu coloquei, é verdade que existe uma confusão na definição do que é cuidados paliativos. É o que eu acabei de citar, realmente é uma confusão, é bastante discutido, né? Há realmente uma certa polêmica. Cuidados paliativos existem realmente aqueles cuidados terminais, aqueles cuidados ao fim de vida, que são os processos de finitude, tá? Mas os cuidados paliativos, realmente é o que? São cuidados paliativos ou continuados, é quando o paciente tem uma doença que ameace sua própria vida, uma doença ameaçadora da sua própria vida. E deve ser executado, né, esses cuidados paliativos a partir do diagnóstico, tá? Então, realmente, esse é um conceito, como eu posso dizer, que seria o mais certo a ser utilizado, que é realmente uma doença ameaçadora da sua própria vida a partir do diagnóstico, tá? Mas não é errado, pessoal, cuidados ao fim de vida, processo de finitude. Eu acredito que isso aqui tudo está incluso dos cuidados paliativos. Cuidados continuados é uma nomenclatura nova que está sendo utilizada, que acredito que posteriormente vai ser esse o nome utilizado, que são os cuidados continuados, tá? Cuidados terminais identificam um paciente que tenha esgotado todas as possibilidades de terapias oncológicas curativas disponíveis. Cuidados ao fim de vida, praticamente a mesma coisa, um paciente com uma doença neoplasia progressiva, né, metastática, onde se tem uma doença refratária, que realmente nenhuma terapia mais vai ter eficiência, nem cirurgia, nem quimio, nem rádio. Geralmente esses são pacientes com baixa capacidade funcional, né, são pacientes que realmente bem debilitados, né? Então, praticamente é isso, né? Eu acabei de citar agora, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, cuidados paliativos é uma abordagem realmente que objetiva a melhora da qualidade de vida dos pacientes e seus familiares, né? Não só dos pacientes, como também visa o conforto e qualidade de vida dos seus familiares, que é realmente o apoio desse paciente, que quando o paciente sofre, a família também sofre. Então, realmente, os cuidados paliativos, ele se respalda realmente não só no paciente, como também na família. Então, isso tudo diante de uma doença que ameaça a sua continuidade da vida por meio da prevenção de alívio e sofrimento e de identificação. Tá? Os cuidados paliativos não é de exclusividade apenas para doenças incuráveis. É importante ressaltar. Como eu estou acabando de dizer, qualquer doença, como não é diferente o câncer, né, que é uma doença que ameaça a própria vida desse paciente, como outras doenças que ameaçam a própria vida desse paciente, a partir do diagnóstico deve ser realmente utilizado os cuidados paliativos, tá? E não só em doenças incuráveis que não têm curas, que nenhuma terapia curativa vai ter mais eficiência. É verdade que, de acordo com que essas terapias curativas não têm mais eficiência, os cuidados paliativos vão ganhar ainda mais uma certa importância, né? Porque aí o planejamento e a terapêutica, o planejamento terapêutico desse paciente, digamos assim, vai mudar realmente para conforto e qualidade de vida totalmente exclusivo, né? Então, de acordo com a OMS, esses cuidados devem ser iniciados ainda no momento diagnóstico, como eu acabei de dizer, né, no slide anterior, em conjunto com as terapêuticas capazes de modificar o seu curso.
A paliação ganha maior importância à medida que essas terapêuticas perdem sua efetividade, né? Tanto como a cirurgia, como a quimioterapia, como a radioterapia, como eu acabei de dizer. Então, pessoal, dessa maneira, o término de uma terapia com proposta curativa não significa o final de um tratamento ativo, mas a mudança do foco da intervenção. Tá? Então, quando realmente essas terapias curativas como quimio, rádio, cirurgia não tem mais tanta efetividade, realmente a proposta terapêutica para esse paciente vai mudar dentro dos cuidados paliativos, que é promover conforto e qualidade de vida. Porém, isso não quer dizer que os cuidados paliativos não vão fazer mais nada para esse paciente. Não, realmente vai prestar a sua devida assistência, mas de uma forma diferente, onde o curso terapêutico vai mudar totalmente. Então eu coloquei essa observaçãozinha aqui, ó. Em alguns casos, o paciente pode ser direcionado para a quimio ou radioterapia paliativa para alívio de dores, até mesmo oferecendo uma melhor qualidade de vida, conforto de vida e dignidade em pacientes em estágio terminal da doença, em processos de finitude. Então, quimioterapia, radioterapia, né, antiálgica e antihemorrágica, muitas vezes para parar sangramento, parar dor, promover conforto, qualidade de vida e realmente reduzindo aqueles protocolos mais agressivos. E aqui, pessoal, como eu ia até citar, essa aula aqui para cuidados paliativos, não vem em ordem, tá? Segmento ambulatorial, domiciliar, avaliação nutricional e etc. Eu encaixei assim realmente para ficar um pouco melhor, né? Da gente realmente poder brincar com a temática, brincar com a didática, tá? E aqui já entrando nos objetivos dos cuidados paliativos. Só que antes eu queria citar esses dois segmentos, que é o quê? Nos cuidados paliativos, como não é diferente, nós temos dois tipos de segmentos. Tanto o ambulatorial, que é no ambulatório, e domiciliar, que é o home care. Né? Que é o que nós temos no hospital, é o home care, né? Que é justamente a visita a domicílio do paciente que não pode ir até a instituição. E o ambulatorial é o paciente que pode se locomover, né? Tem todo esse contexto, né? Que deve ser levado em consideração. E aí existem quimioterapia, radioterapia, né? Também existe aqui outras coisas que eu não coloquei, até peço perdão, como também as consultas aos médicos, né? Os opioides que são realmente passados para esses pacientes que sofrem bastante dores, né? Para poder realmente cessar essas dores e etc. É algo bem amplo, mas realmente domiciliar fica realmente aqui a caráter do home care, tá? Então o objetivo de ambos os segmentos e dos cuidados paliativos, o objetivo é reduzir o impacto causado pela presença de sintomas. Então, quase sempre, a nutrição, não só a nutrição, como também os cuidados paliativos em si, vai estar respaldado em poder sanar esses sinais e sintomas que advêm não só de tratamentos que ele fez, como também do curso natural da doença, né, que é o câncer, como também outra doença que ameaça a sua própria vida. Quando esses sintomas não são controlados, pode alterar diretamente a qualidade de vida do paciente, alterando as atividades, né, como ingestão alimentar e estado nutricional. E isso aqui vai ter um declínio do estado nutricional. O paciente ainda mais tendo um pior prognóstico, digamos assim. Exemplo, paciente com metástase ou câncer agressivo, né? Temos que minimizar a perda de peso ou então até mesmo minimizar aí o sofrimento desse paciente. Não fazer com que, digamos, esse paciente no processo de finitude, a gente aplicar algumas terapêuticas nutricionais, forçando esse paciente a comer. E sim dar conforto e qualidade de vida. Não é diferente na nutrição, tá, pessoal? A gente vai ver que um pouquinho mais à frente, que tudo isso é respaldado em uma avaliação prognóstica, uma avaliação periódica, aliás, periódica e prognóstica, tá? Que isso tudo é respaldado em uma expectativa de vida, que vai ter outros parâmetros como capacidade funcional, que vai levar em consideração exames laboratoriais e sinais e sintomas. Então, de acordo com isso, né, ele vai montar uma expectativa de vida para o paciente e, a partir disso, o nutricionista vai tomar sua decisão, sua conduta. E, a partir dessa conduta, a partir desse diagnóstico fechado de capacidade funcional, vai mudar realmente a terapêutica nutricional. Então, você pode, num momento, só dar conforto e qualidade de vida, em outro momento, você pode realmente
colocar alguma terapêutica nutricional um pouco mais, né, digamos assim, eficiente, né, um pouco mais ativa. Aqui uma curiosidade para vocês, como eu falei do home care, né, home care é um rodízio que você residente, e você, que se Deus quiser vai ser aprovado, vai vivenciar no segundo ano da residência com o R2. Nós não chegamos até lá, né, vamos chegar no próximo ano, mas tendo experiência dos nossos R2, home care são atendimentos no ambiente domiciliar, proporcionando ao paciente uma melhor qualidade de vida em sua própria residência. É composta por toda a equipe multiprofissional e médico, que é a equipe interdisciplinar. Ele tem todo o aporte que ele precisa na sua casa. E aí, pessoal, e a nutrição? A nutrição tem papel preventivo, buscando assegurar as necessidades nutricionais na tentativa de preservar o peso e a composição corporal e retardar o surgimento da caquexia. Isso daqui é muito presente nesses pacientes em processo de finitude, em pacientes realmente que têm doenças ameaçadoras da sua própria vida, que é o desenvolvimento da caquexia. Nós temos caquexia tanto pré-caquexia, como a caquexia, como a caquexia refratária. Então, nós nutricionistas, nós temos que realmente fazer com que esse paciente não desenvolva essa caquexia refratária, que realmente aí já é um tipo de caquexia que não tem mais condições da gente tratar com alimento, com terapêuticas nutricionais, etc. Tá? Então, realmente, é um papel preventivo para poder realmente esse paciente não desenvolver esse tipo de patologia associada a essas doenças. Além disso, auxilia no controle de sinais e sintomas, na manutenção da hidratação satisfatória e atua ressignificando o alimento, aumentando a autoestima e prazer. Esse trecho é muito importante. Realmente é um manejo que a gente tem nutricional para driblar esses sinais e sintomas. Importantíssima a hidratação, porque esses sinais e sintomas como náuseas e vômitos, até mesmo diarreia, pode realmente desidratar esse paciente. E ressignificando o alimento, aumentando a autoestima e prazer desse paciente. Os objetivos do suporte nutricional em cuidados paliativos variam à medida que a doença evolui, devendo ser realizados periodicamente. Tá? Então, como a gente citou, de acordo com que, como eu posso dizer, a doença evolui, realmente vai ter que ser avaliado de uma forma periodicamente, e essa terapêutica nutricional realmente vai ter que ser mudado o curso dela, tá? O paciente está diante de uma doença que ameaça a própria vida e, em alguns casos, recebe a notícia que nenhum tratamento causa benefício a ele. Mas isso não significa que ele não necessite de um suporte nutricional, psicológico, médico, espiritual. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Pode sim, realmente, acontecer isso. O paciente pode receber uma notícia que não vai ter mais cura, né? Ele está à mercê de tudo. Realmente é uma doença que traz muito impacto para a vida de um paciente, para a vida do indivíduo. E não é por isso, né, não é por causa dessa notícia que o tratamento dele não vai ser ativo, que os cuidados paliativos não vai prestar atenção a ele. Ele tem por direito receber todo esse suporte, tá? Inclusive espiritual. E a nutrição? Eu trouxe esse meio que um exemplozinho, realmente para a gente entender a terapia nutricional nos cuidados paliativos, em alguns casos, para a gente realmente brincar como se fosse questão. E a nutrição, nesse estágio, em alguns tratamentos, seus benefícios são bastante discutidos entre os profissionais da equipe interdisciplinar. Então, lembra, né, que eu citei que há algumas discussões, principalmente também na nutrição, há algumas discussões. Exemplo, paciente com neoplasia progressiva metastática em quadro de caquexia refratária, não respondendo mais a nenhuma terapia nutricional ou a nenhuma terapia nutricional. É um paciente realmente no processo de finitude. Para esse paciente, uma interal causaria benefício a ele, pessoal? Se esse paciente está em um processo de finitude, digamos no óbito iminente, 72 horas, passar uma sonda seria benéfico para ele? Não, pessoal, não seria. Uma parenteral, pior, né? Seria totalmente invasivo. Não iria trazer o que os cuidados paliativos pregam, que é qualidade, conforto e vida. Entendeu? E a nutrição? Segundo o INCA, né, segundo a revisão deste documento, foi proposto que o planejamento nutricional de pacientes adultos em cuidados paliativos considere, entre outros fatores, a expectativa de vida, aquilo que eu citei, né,
como um dos componentes essenciais na tomada de decisão sobre a conduta de ser instituída. Essa conduta ser instituída também não fica só à mercê realmente do profissional, do médico, nutricionista e etc., da equipe dos cuidados paliativos. Fica também a critério da preferência do paciente e dos familiares. Então, se o médico, se outro profissional tiver uma conduta X e o paciente e a família desse paciente disser não, então é não, deve ser respeitado. Mas, entre outros fatores, a expectativa de vida, né, deve ser levada em consideração na tomada de decisão que vai ser instituída na conduta desse profissional. Expectativas elas que são respaldadas em maior do que 90 dias, menor ou igual a 90 dias, ou cuidados ao fim de vida, fase cujo óbito é iminente e geralmente ocorre em 72 horas. Foi um errinho aqui, né? Cujo, peço perdão. Trouxe outro exemplozinho aqui. Vamos supor que, de acordo com a avaliação de expectativa de vida, relatou que o paciente está classificado como óbito iminente de fim de vida 72 horas. Paciente realmente bem mal. E ainda assim, estão querendo paciente PT. Seria adequado? Não. Né? Seria adequado nenhuma sonda, nem um interal. O que eu estou falando aqui, pessoal? Wilson, quer dizer que você está falando aqui que está generalizando que uma sonda nos cuidados paliativos não poderia passar. Não, veja bem. O que foi que eu falei? Tudo vai ter uma avaliação bem periódica, uma avaliação bem precisa, para a gente poder instituir qual será a nossa conduta. Tem paciente de cuidados paliativos que passa sonda? Tem. Mas nesse caso aqui, né, é bem óbvio que iria trazer mais malefício do que benefício. Avaliação clínica e prognóstica em cuidados paliativos. Foi o que eu citei quase a aula toda. Na abordagem dos pacientes em cuidados paliativos, os profissionais devem se basear suas decisões nas preferências e expectativas do paciente e seus familiares, mas também na avaliação criteriosa do prognóstico da sobrevida. Então, como eu citei, deve ser levado em consideração tanto as expectativas do paciente como dos seus familiares, mas também deve ser respaldada toda aquela conduta do profissional X, toda na avaliação criteriosa do prognóstico e da sobrevida. Então, deve-se ter uma avaliação bem criteriosa, bem prognóstica, realmente periódica, para que realmente você saiba colocar tal conduta. Todo esse cuidado para avaliar o paciente de forma criteriosa é para saber se realmente tal conduta poderá trazer benefício ou não. São 3 parâmetros, pessoal, que ajudam a avaliar realmente antes de indicar qualquer terapia ao paciente. Uma delas é que eu citei, né, acredito na aula, que é a capacidade funcional. O que seria capacidade funcional, já dando uma deixa? Capacidade funcional é saber se o paciente tem capacidade de andar, tem capacidade de falar, capacidade de comer sozinho, de fazer sua própria comida, escovar os seus dentes. Isso tudo é autonomia do paciente, isso tudo é capacidade funcional. Tem paciente que tem uma capacidade funcional muito baixa, né? Até mesmo esses pacientes em processo de finitude, que chega cadeirante, que chega de cadeira de rodas, que não é pelo fato que ele tem os seus membros inferiores paralisados, não, porque realmente ele está tão debilitado que ele não consegue nem andar, muito menos fazer sua comida, escovar seus dentes, etc. Sinais e sintomas, né, que nós sabemos, diarreia, náuseas, vômitos, etc. E parâmetros laboratoriais, que é para fechar o diagnóstico dessa avaliação prognóstica em cuidados paliativos. Então, pessoal, capacidade funcional. Eu acabei de citar, né? O que seria uma capacidade funcional. Frequentemente usada para caracterizar o impacto da doença nos pacientes oncológicos. Né? Exemplo, eu trouxe aqui um exemplo aqui de um paciente autônomo que tem capacidade funcional. Está aqui, ó, com capacidade funcional. Paciente funcionante ou com autonomia. É um paciente que faz suas atividades diárias normais sem precisar de ajuda. Paciente não funcional, que não tem autonomia, é um paciente que precisa de ajuda para comer, tomar banho e etc. Ferramentas que são utilizadas para realmente avaliar essa capacidade funcional. Perdão, não sei falar em inglês. A pronúncia é não sei dizer se é o KPS, mas tem esse KPS, tem esse daqui que eu não vou me arriscar, e tem o mais pelo consenso de 15/16/2021, né, que eu trouxe essa aula,
é o PPS, tá? Que é uma versão modificada do KPS. Então, esse PPS é o mais sensível, realmente é o mais indicado, é o mais utilizado para diagnosticar, fechar esse diagnóstico de capacidade funcional, né? Então, aqui vai de uma escala de 0 a 100 PPS, né? Sendo aí de 30 para pacientes, sendo aí de 30 para baixo para pacientes bem debilitados e 20 próximo a óbito, tá? Então, até mais à frente a gente vai ver que algumas indicações, exemplo, de NPT ou de interal, vai ser assim, paciente que apresente um PPS acima de 50 ou a partir de 50, entendeu? Até para mostrar realmente se ele tem uma boa capacidade de função, vai trazer mais benefício ou malefício para esse paciente. Sinais e sintomas. O tratamento do câncer requer uma avaliação sistemática dos sintomas durante toda a trajetória da doença, particularmente na fase de cuidados paliativos, quando esses sintomas intensificam-se, a doença está avançando. Pacientes de cuidados paliativos são aqueles que mais apresentam sintomas, sinais e sintomas, apresentando sobrevida significativamente reduzida. Quase não sai. Então, pessoal, cuidados paliativos, pacientes de cuidados paliativos, realmente são aqueles que mais apresentam sinais e sintomas, são pacientes bem complexos. Lá no hospital, tem alguns pacientes que recorrem, aliás, que estão dando admissão direto por conta de sinais e sintomas bem mais graves, que é o IC, né, que é a unidade de intercorrência em câncer, né, que é justamente que recebe esses pacientes bem complexos que estão com muitos sinais e sintomas. E é aonde os sintomas mais se intensificam bastante, onde a doença vai avançando, tá? Sinais e sintomas mais comuns: anorexia e inapetência, perda de peso, fadiga, disfagia, saciedade precoce, urostomia, entre outras, piorando todo o prognóstico do paciente, e a nutrição entra para realmente manejar, né, driblar todos esses sintomas. Parâmetros laboratoriais vem para fechar todo o diagnóstico dessa avaliação prognóstica, tá? Avaliação, há evidências que existem anormalidades em certos exames, como leucocitose, linfopenias, né, pacientes imunodeficientes, elevação da inflamação pela proteína C reativa e o estado de depressão nutricional pela hipoalbuminemia, tá? Tem significado de prognóstico em pacientes com câncer em estágio avançado, onde tem alteração em todos esses marcadores. Isso tudo está relacionado a grandes chances de óbito, tá? Uma albumina aí menor do que 3,5 mg por decilitro, proteína C reativa aí acima de 10, já é um contexto bem complicado para esse paciente, atrelado a tudo aquilo que a gente já falou. E aí a gente fala agora da avaliação nutricional. Por meio da avaliação nutricional precoce, é possível estimar o risco nutricional e a magnitude da desnutrição, determinar a intervenção nutricional adequar e, consequentemente, mostrar ou manter o estado nutricional. No paciente oncológico, a qualidade de vida é diretamente influenciada por aspectos nutricionais da composição corporal. Então, pessoal, a má nutrição é frequentemente apontada por esses indivíduos como causa de perda de função física, cognitiva e social. Tá? A presença de desnutrição aumenta nos estágios mais avançados da doença e varia conforme o método de avaliação adotado para o diagnóstico nutricional. Então, aqui, resumindo aqui, a ferramenta mais indicada que os consensos nos traz é a ESG produzida pelo próprio paciente. Tá? Tem uma certa sensibilidade nos cuidados paliativos, mostrando realmente uma maior incidência desses pacientes desnutridos ou com a perda de peso igual ou maior que 10%. Tá? Então, a avaliação nutricional é muito importante para realmente detectar esse estado nutricional desse paciente. E aí, como eu acabei de citar, a ESG, uma das mais indicadas, não existe padrão ouro. O uso da antropometria é importante, especialmente nos pacientes em cuidados paliativos, apresenta algumas desvantagens. Tendo em vista que tem muitas variações do estado de hidratação. Essas alterações podem ser decorrentes de desequilíbrios eletrolíticos, tá? Ou hipoalbuminemia, presença de edemas, linfedemas, ascite, ou até mesmo o uso de alguns medicamentos, por exemplo, os corticoides. Tá, pessoal? Ou ainda a alteração corporal provocada por metástases. Então, realmente, a antropometria chega até a ser um pouco discutido por conta de todas essas
contrapartidas, né, que eu acabei de citar. Então, para complementar a avaliação nutricional e monitorar o estado nutricional, preconiza-se a anamnese nutricional, compreendendo dados clínicos, dietéticos e avaliação dos sinais e sintomas apresentados. E aqui, como a gente já sabe, aqui um compiladozinho de algumas coisas, realmente para fechar a avaliação nutricional, a ESG produzida pelo próprio paciente, dados laboratoriais com albumina e proteína C reativa, capacidade funcional com condições clínicas do paciente, avaliação de sinais e sintomas, dados clínicos e dietéticos para saber como é que está a ingestão alimentar desse paciente, e a anamnese nutricional, aí o olho clínico do nutricionista para saber como é que esse paciente está, se tem algumas desnutrições aparentes, né, visualmente, e etc. E aí a gente chega em necessidades nutricionais. Necessidades nutricionais, pessoal, não destoa tanto das aulas que a gente já deu, é praticamente quase a mesma coisa como você vê a avaliação, tá? Praticamente a mesma coisa. Vai variar bastante de acordo com o tipo de localização do tumor, né? Grau, estresse e estágio da doença. Portanto, a generalização de que todos são hipermetabólicos não é adequada, mas a maioria são hipermetabólicos e hipercatabólicos, até mesmo pacientes em processo de finitude. Aproximadamente 48% dos pacientes cuidados paliativos são hipermetabólicos, né? Então aí você tem aí a proporção, realmente você imagina como é que deve ser. Dessa forma, pacientes com câncer e cuidados paliativos recebem em torno de 25 kcal por quilo de peso a 35. Então fica mais ou menos respaldado entre 25 e 35, mais ou menos aí pacientes para manutenção ou ganho de peso, tá? Fica aí mais ou menos isso. E a média de proteína fica de 1 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso ao dia. Lógico que nas fases de cuidados paliativos, ao final de vida, as necessidades calóricas e proteicas não estão estabelecidas, pois serão ofertadas de acordo com a aceitação e tolerância do paciente, com foco primário na promoção do conforto e qualidade de vida. Geralmente, eu vou falar aqui como é na prática. Quando tem alguns pacientes cuidados paliativos que estão no processo de finitude, realmente a necessidade nutricional a gente não conta tanto. A gente nem conta, aliás, a gente nem calcula. Muito menos meta calórica, meta proteica. A gente não visa isso, a gente coloca só conforto e qualidade de vida. Conforto e qualidade de vida. Porque realmente vai muito da tolerância do paciente, é o que ele tolerar. A gente não pode estar colocando comida à força para esse paciente, porque ele pode piorar o quadro de náuseas, vômitos, etc. E ele não vai ter esse conforto, vai ter essa dignidade no processo de finitude e etc. Então, realmente fica respaldado, no geral, de 25 a 35 kcal por quilo de peso e de 1 a 1,5 gramas de proteína por quilo ao dia. E processo de finitude, a gente só promove conforto e qualidade de vida. Tá? E aí, necessidades nutricionais, importante, necessidade hídrica, né, no adulto, de 30 ml por quilo de peso a 35 ao dia, idoso de 25 ml por quilo de peso ao dia, considerando que pode variar de acordo com a sintomatologia apresentada e tolerância do paciente. E aí, paciente com muito vômito, paciente com diarreia, realmente tem que ter uma boa reposição. Tá? A maior parte dos pacientes cuidados ao fim de vida requer quantidades mínimas de água e alimento para saciar a fome e sede, sendo indicação hídrica preconizada de 500 ml a 1000 ml ao dia. Então, é como eu falei, nesse slide aqui, né? Realmente promover conforto e qualidade de vida, sem bater meta. E também aqui na reposição hídrica, tá? Na questão da necessidade hídrica, a mesma coisa. E em processo de finitude, a gente tem que ter bastante cuidado para que a gente não possa dar bastante água, bastante reposição hídrica, para que a gente não possa aumentar ainda mais esses reflexos de náuseas e vômitos, etc. E piorar ainda mais esse paciente, tá? E já deve ser bastante complicado. Então, tem que ter bastante cautela. Aqui fica aqui em pacientes cuidados paliativos e aqui fica em processo de fim de vida. Necessidades nutricionais, fica a mesma coisa. São as ferramentas que utilizam para calcular. Tem a calorimetria indireta que não é tão inviável, tem as equações preditivas que a gente também não é tão viável, né? E fórmulas simples que são as mais utilizadas, são as mais simples, as mais disponíveis e as mais fáceis e tem a sua certa agilidade para a gente poder realmente ofertar
no dia a dia. E agora a terapia nutricional. A indicação da terapia nutricional em pacientes com cuidados paliativos é controversa, bastante discutida. Deve sempre considerar as expectativas do paciente e familiares e os aspectos clínicos e aquela avaliação prognóstica que a gente tinha falado, né? Então, pessoal, a tomada de decisão sobre a terapia nutricional dos pacientes com cuidados paliativos deve ser realmente a mais precoce possível e considerar os seguintes aspectos: condição clínica, capacidade funcional, sinais e sintomas, expectativa de vida, estado nutricional, gestão alimentar, estado psicológico, funcionalidade do TGI e necessidade de cuidados especiais baseados no tipo de suporte oferecido. Isso é muito importante, tá, pessoal? Além disso, deve ponderar os aspectos bioéticos envolvidos, como autonomia, beneficência e não maleficência e justiça. Deve realmente ter esse aspecto de poder, e aliás, dos familiares e do paciente, ter a opção de dizer sim ou não, né? Porque muitas vezes não traz benefício, traz mais malefício do que realmente benefício a algumas condutas. Os benefícios e objetivos da terapia nutricional em pacientes oncológicos em cuidados paliativos incluem preservar a integridade do TGI, prevenir ou diminuir os déficits nutricionais, inclusive uma caquexia refratária, como a gente sempre cita, e reduzir as complicações da desnutrição, controlar sinais e sintomas, evitar a desidratação, oferecer conforto, qualidade de vida e melhorar essa capacidade funcional. E aqui, indicações de terapia nutricional oral, interal e parenteral. Terapia nutricional interal é sempre a via mais preferencial porque é a via mais fisiológica, né? A ingestão alimentar é inadequada para prover as necessidades nutricionais recomendadas, desde que o TGI esteja íntegro e o paciente apresente condições clínicas para utilizá-lo, tá? Então, realmente tem que ter tudo isso, TGI funcionante, paciente realmente apto para receber uma terapia nutricional oral, a ingestão tá legal, né? É uma via alimentar segura, tá? Terapia nutricional interal deve ser indicada em pacientes com impossibilidade da utilização da via oral e que também apresentem um TGI funcionante. Importantíssimo esse TGI funcionante. Já com expectativa de vida ou igual ou menor que 90 dias, observação aqui, expectativa de vida igual ou menor que 90 dias, terapia nutricional interal só deve ser indicada quando há risco nutricional ou presença de desnutrição, devendo o paciente apresentar um PS menor ou igual a 3 ou um PPS maior ou igual a 30, né? Então, vem cá. Terapia nutricional interal, quando uma via alimentar oral não é segura, tem alguma obstrução, tem essa impossibilidade de alimentar via oral, e aí você vai realmente para uma via interal. O TGI está funcionante, né? E você oferta a via interal. Digamos que esse paciente tem aí uma expectativa de vida acima de 90 dias. Expectativa de vida menor ou igual a 90 dias, terapia nutricional interal só deve ser indicada quando tiver risco nutricional, risco de desnutrição. E deve-se ter principalmente um PPS, que é a ferramenta mais sensível, igual ou maior que 30. Porque se tiver menor que 30, é contraindicada a terapia nutricional interal, que vai trazer muito mais malefício. É um paciente que tem uma capacidade funcional baixa. Se tiver acima de 30, é uma capacidade funcional que é tranquilo para receber essa interal, tá bom? E aí a terapia nutricional parenteral, aí a polêmica aumenta, né? Pode ser indicada para o paciente com doença avançada e impossibilidade total ou parcial do uso do trato gastrointestinal. Esse paciente que não pode utilizar o TGI, né, pode sim ser realmente indicada a terapia nutricional parenteral. Como em obstruções intestinais malignas, ou presença de fístulas intestinais. Contudo, não é uma via de escolha para pacientes com expectativa de vida menor ou igual ou menor que 90 dias e com a capacidade funcional igual ou menor que 50%. Então, pessoal, é uma via que o paciente tem que realmente apresentar uma certa segurança para a gente poder iniciar. Então, viu aqui que um PPS, ou a capacidade funcional, um PPS menor que 50% ou igual a 50%, não se inicia uma terapia de nutrição parenteral. Tem que apresentar ou igual ou maior que 50%. E a expectativa de vida deve ser
maior que 90 dias, tá? Igual ou menor que 90 dias não se aplica, tá bom? Além disso, as complicações advindas da terapia nutricional parenteral, além do elevado custo financeiro, as necessidades de cuidado especial para a administração são aspectos que precisam ser ponderados pela equipe, tá? Então, realmente, frisa isso aí, realmente, de uma forma bem importante, que deve-se ter capacidade funcional, tá? Para iniciar uma NPT. Desmame da via oral, ingestão alimentar acima de 70% das necessidades nutricionais por no mínimo 3 dias consecutivos. Desmame da interal será descontinuada, né, quando o paciente puder, né, utilizar exclusivamente a via oral quando a via oral for segura. E o desmame da parenteral é quando realmente o TGI estiver funcionante. E aí, pacientes sem cuidados ao fim de vida, né, não se beneficiam de indicação de terapia nutricional. Entretanto, nos que já estavam em uso de terapia nutricional e evoluem para essa fase da doença, né, a descontinuidade depende do desejo do paciente e dos familiares e deve-se considerar os aspectos bioéticos envolvidos. Então, de acordo com que essa doença vai avançando, vai impactando ainda mais na vida desse paciente, vai ameaçando ainda mais a vida desse paciente, essa terapia nutricional não deve ser nem iniciada, nem indicada, tá? Realmente é promover conforto, qualidade de vida e só aquele manejo de sinais e sintomas para que você dê realmente conforto, qualidade de vida desse paciente, tá? E aqueles pacientes que já têm, aí deve ser respeitado os aspectos bioéticos da família e do paciente. Terapia, antes de terminar, deve ser ressaltado que até mesmo depois do óbito do paciente, infelizmente acontece, os cuidados paliativos ainda continuam prestando o serviço devido a essa família, tá? Que é o luto. Então, é a fase de luto. Então, ele pega e acompanha toda a trajetória da doença desse paciente, dando conforto, qualidade de vida, dando todo o suporte necessário para o paciente, para a família. E, infelizmente, depois do óbito desse paciente, no luto, ainda assim, tem todo o suporte da equipe dos cuidados paliativos, dando esse suporte para a família. Então, pessoal, eu usei as referências ainda do Consenso 2015, também coloquei algumas referências do Consenso 2021, é muito parecido, muda muita pouca coisa. Espero que vocês tenham gostado e desejo boa sorte e bons estudos para vocês, tá? Um abraço.